A Lei 13.467, de 2017, conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, criou o título 2A na CLT, e ali um conjunto de regras para estabelecer como se dará as formas de indenização extrapatrimonial. Para simplificar para você, nós vamos chamar a indenização extrapatrimonial de indenização por danos morais, que é quando você tem a sua honra, imagem, vida privada, intimidade ofendidos por alguma pessoa. Quando isso se der no âmbito da relação de trabalho, agora as regras que vão ser aplicadas sobre essa indenização serão aquelas do artigo 223A ao artigo 223G, criados pela Reforma Trabalhista. E a MP 808 alterou algumas coisas nesses dispositivos, mas como você já sabe, a MP 808 caiu e voltou à redação original da Reforma Trabalhista. E hoje nós vamos ver aqui, nessa série de programas que estamos fazendo, os efeitos da queda da reforma sobre as indenizações por danos morais. Um dos pontos importantes dessas regras que foram criadas diz respeito a se estabelecer um parâmetro para o valor dessas indenizações. A partir disso, as ofensas na área trabalhista passam a ser classificadas em 4 categorias: ofensas de natureza leve, ofensas de natureza média, ofensas de natureza grave, ofensas de natureza gravíssima. Acontece que a lei não esclarece quando a situação vai se enquadrar em uma ou em outra categoria. Por exemplo, se um trabalhador fala mal da empresa nas mídias sociais, essa ofensa é de natureza leve, média, grave, gravíssima. Se o ex-empregador denigre a imagem do trabalhador naquela empresa que ele está tentando ser contratado, essa ofensa é de natureza leve, grave, média, gravíssima. A lei não trata disso. Cada caso concreto será decidido pelo juiz, que dará o enquadramento a essas que são chamadas cláusulas abertas. E aí você deve estar se perguntando, mas isso não vai mais complicar do que resolver esses problemas? A alteração mais significativa trazida pela MP 808 nessa questão das indenizações foi em relação ao parâmetro de valores para se estabelecer cada indenização. A MP alterou o parágrafo 1º do artigo 223G da CLT, e passou a dizer que essas indenizações devem ser calculadas tendo como base o valor do teto dos benefícios da Previdência Social. Esse é um parâmetro objetivo, abstrato, invariável, sem relação com os sujeitos envolvidos na situação. Por exemplo, se a ofensa é de natureza leve, a indenização poderá ser de até 3 vezes o maior benefício da Previdência Social, que no Brasil, em 2018, é de R$ 5.645,18. Portanto, essa indenização de uma violação de natureza leve será de, no máximo, R$ 16.933,54. E a MP manteve essa lógica para todos os demais casos. Portanto, se a ofensa é de natureza média, a indenização será de até 5 benefícios. Se é de natureza grave, a indenização será de até 20 benefícios. Se é de natureza gravíssima, a indenização será de até 50 benefícios. Porém, como você já sabe, a MP caiu e esse parâmetro indenizatório deixou de existir. Com isso, o parágrafo 1º do artigo 223G da CLT voltou à sua redação original de quando foi criado pela Reforma Trabalhista. E esse dispositivo não estabelece um parâmetro para fins de indenização abstrato, objetivo, como fez a MP 808. Agora, o parâmetro passa a ser variável, de acordo com o salário da vítima. Portanto, se a indenização é de natureza para uma violação de natureza leve, a indenização será de até 3 vezes o salário da vítima. Natureza média, até 5 vezes o salário da vítima. E assim sucessivamente. Ok, em um primeiro olhar, isso pode não parecer uma grande diferença de uma situação para outra. Mas quando você faz uma análise mais aprofundada sobre a questão, começa a revelar e compreender o tamanho do problema. Imagina uma situação de um diretor de empresa com um salário de R$20 mil.
E um estagiário feliz da vida porque acabou de ser contratado como empregado, como trainee, com um super salário de R$ 1.000. E aí os dois estão sendo levados no carro da empresa para vistoriar uma obra. E esse carro, como ele não tem manutenção, está com pneu careca, sem freio, enfim, uma série de coisas, esse carro sofre um acidente. Bate, capota, e como resultado desse acidente, infelizmente, os dois, diretor e estagiário, têm o seu braço direito amputados. Essa me parece uma situação de natureza gravíssima, correto? Muito bem, nesse caso, a indenização do diretor da empresa poderá ser de até R$ 1 milhão. Já o estagiário, que estava começando a vida como empregado, a sua indenização não poderá ser superior a R$ 100 mil. Lamentavelmente, essa circunstância revela o direito, consolidando no plano legal a disparidade econômica que nós temos na nossa sociedade. E se você não está vendo nada de errado nessa situação toda, volta a cena. Imagina que esse estagiário, que ralou a faculdade toda, está se lançando agora no mercado de trabalho. Coloca no lugar desse estagiário que virou trainee, imagina que ele é teu filho. Obviamente, inúmeros juristas têm apontado que esse era um dos pontos mais importantes que haviam sido corrigidos pela MP 808. E é de se lamentar que ela tenha decaído nessa matéria. Inclusive porque a MP tinha tido a decência de acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 223G, excluindo dessa tarifação estranha os casos de mortes do trabalhador. Afinal de contas, existe uma máxima universal e do direito de que a vida humana não tem preço. E por conta desse óbvio absurdo jurídico, esses mesmos juristas têm levantado que esses dispositivos do parágrafo 1º do artigo 223G, com a redação dada pela reforma trabalhista, devem ser declarados inconstitucionais por violação do princípio da isonomia. É o princípio da igualdade que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Aí você deve estar pensando, que bagunça, hein? Mas essa lei da reforma trabalhista não havia sido criada para dar mais segurança jurídica para as empresas e gerar mais empregos para os trabalhadores? Meu amigo, infelizmente, é nessa hora que você se dá conta de que mentiram. Mentiram para você. Antes de ir embora, me diz se você gostou desse vídeo. E se gostou, compartilhe nas mídias sociais para que mais pessoas tenham acesso a ele. No YouTube, se inscreve no nosso canal, Saperi Áudio Professor Wander Medeiros. No Facebook, curte a nossa página, Saperi Áudio Professor Wander Medeiros. E hoje eu quero saber o que você acha aqui nos comentários desse vídeo sobre essa tarifação das indenizações por danos morais.